Terreiro fechando para o final de ano. Por quê? Para quê? Qual o motivo? E muita gente fica se perguntando. Hoje em dia você vai na internet para tentar descobrir ou para saber o motivo. Aqui as pessoas jogam mil e uma coisa que na verdade não tem nada a ver. Então vamos de uma vez por todas esclarecer para vocês aí o porquê que muitos terreiros fecham ou cessam os seus trabalhos aí no final do ano. Pedimos aí que você acompanhe esse vídeo até o final, que você vai se surpreender com algumas coisinhas. Não esqueça de curtir, compartilhar com aquele amigo que frequenta terreiro e agora chega no terreiro, as portas estão fechadas. Acompanhe esse vídeo, compartilhe para você entender tudinho passo a passo. E é claro, antes da gente dar continuidade, vamos trocar axé, curtida, né? Comentário é uma troca de axé. Então, bora trocar o nosso axé. Vamos lá, pessoal. Vamos para nossa troca de axé. Vamos compartilhar forças. E para começar, já curta este vídeo e deixe o seu comentário aqui logo abaixo. Não se esqueça também, é claro, de se inscrever aqui no canal para receber aí conteúdo todos os dias. E é claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos para que assim mais e mais pessoas conheçam essa religião. Então, vamos espalhar axé e vamos compartilhar força. Axé a todos. Pois bem, pessoal, eu dei uma separada aqui numa pequena lista do que as pessoas dizem, né? Qual é o motivo de fechar os terreiros no final do ano. Tá? Isso em alguns vídeos que estão espalhados aí na internet. Alguns pais de santo, alguns médiuns, que ao meu ver são médiuns que despreparados, médiuns que não têm conhecimento, eles jogam coisas ali na internet e você acaba acreditando. Tá? Então, algumas pessoas dizem o seguinte: por que alguns terreiros fecham, né, as suas portas no final de ano? E olha aqui algumas explicações que são dadas na internet. Primeiro, renovar a energia da casa, tá? Eu já vi vários vídeos aqui, pessoal, na internet de pessoas dizendo: não, o terreiro fecha para renovar as energias, né? Para trocar a energia do terreiro. Então é necessário fechar as portas para que essa energia se renove. Essa é a primeira explicação. Depois nós temos a proteção da casa. Alguns médios, alguns pais de santo dizem que as portas do terreiro se fecham no final de ano para trabalhar a proteção da casa, ou seja, para trazer esse fortalecimento das proteções. Inclusive até uma outra explicação que no caso seria o fortalecimento das firmezas, o fortalecimento dos axés da casa. Só para você compreender, você sabia que dentro de um terreiro existem algumas firmezas, tá? Como por exemplo, a tronqueira, a casinha das almas ou a casinha de Egum e os axés ali que são colocados no terreiro, as firmezas. Então, já vi muitos na internet dizerem o seguinte: não, o terreiro fecha no final de ano para fortalecer essas firmezas. Então é necessário que as portas fiquem fechadas, né, para que o pai de santo ou a mãe de santo faça, ou seja, renove essas firmezas. Então é como se fosse para renovar as firmezas da casa. E depois, essa aqui no meu ver é a pior que as pessoas dizem: não, os terreiros fecham no final de ano, que é para dar descanso para a espiritualidade. Essa aqui é a pior. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, pessoal. Essas explicações que você vê aí na internet, todas elas estão totalmente erradas. Primeiramente, vamos tentar compreender qual seria o fundamento de fechar as portas para renovar as energias. Qual seria o fundamento de fechar as portas para fortalecer as firmezas? Qual é o fundamento? Antes de mais nada, quando a gente fala sobre espiritualidade, quando a gente fala de terreiro, principalmente terreiro, a gente tem que ir pela lógica e a gente tem que ir pelo fundamento. Qual que é o sentido disso? Qual que é o propósito disso? Ah não, as portas fecharam. Qual que é o sentido? Qual que é o fundamento? Qual que é
a necessidade, a gente tem que ir por isso. Ah não, vai fechar as portas porque vai renovar as proteções da casa. Mas qual o fundamento disso? Isso não poderia ser feito com as portas abertas? Ah não, porque as pessoas vão atrapalhar. Mas o terreiro não fica aberto 24 horas por dia. Olha aí para você ver. Não, mas o terreiro fecha para renovar as firmezas da casa. Tá, mas e os médiuns? Esses médios também não precisariam renovar as suas firmezas? Esses médios que frequentam o terreiro e às vezes não vão poder ir no terreiro porque as portas estão fechadas, eles também não precisariam renovar essas firmezas? Então não existe fundamento. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que os terreiros fecham no final do ano. Descanso. Mas não descanso da espiritualidade. Não descanso da espiritualidade. Descanso para os médios. Calma. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas Patrick, como assim descanso para os médios? Os médios precisam de descanso? Vamos lá, vamos compreender algumas coisinhas aqui para você chegar nesse ponto. Antigamente, quando os terreiros ficavam abertos, esses terreiros eles precisavam de manutenção. E quando eu estou falando manutenção, pessoal, eu estou falando literalmente manutenção. Às vezes um cano estourado, às vezes precisa ali subir uma parede, às vezes precisa quebrar uma parede. Ou seja, construção, manutenção de forma geral. É eletricidade, é um cano de água que estoura, é alguma coisa desse tipo. Só que o que acontece? Para fazer ali uma manutenção ou para fazer uma reforma, ficaria complicado fazer isso com o terreiro aberto, tá? Seria um pouco complicado, porque ia ter gira, ia ficar tudo bagunçado, né? Ia ter visita, o terreiro ia receber os consulentes, ia ficar um pouco ruim. Então, eles separam, tá, um período do ano para fazer toda essa reforma, no qual eles dispensavam os médios e fechavam as portas, para que assim essa manutenção, essa reforma pudesse ser feita, tá, de forma mais rápida, né, e que não houvesse nenhum tipo de problema. Então eles separam uma data em específico, lembrando que cada terreiro pode ter uma data específica para isso, só que a maioria opta pelo final do ano. Então aí é a primeira coisa. Esse é um dos primeiros fundamentos, o porquê que um terreiro fecha. Manutenção, reforma e por aí vai indo, tá? Ou seja, isso não tem nada a ver com o lado espiritual. Não tem nada a ver com espiritualidade, o terreiro fechar. Não tem nada a ver, porque até então, vamos compreender uma coisa. A espiritualidade, ela nunca para de trabalhar. Ela trabalha o tempo todo. Então isso é lorota das pessoas da internet que vocês vai botando fé aí. Agora vamos para outra questão, que isso é mais, querendo ou não, acaba sendo mais importante. Chega no final do ano, o que acontece muito com a grande maioria da família brasileira? O que acontece? Reunião com os familiares. Isso aí é comum, algo que acontece praticamente quase com todos. Reunião familiar. Muitos nesse período vão viajar, muitos nesse período estão preocupados com as festividades, com as festas, com o encontro com os amigos, encontro com a família, é viagem para o lado, porque é um período, querendo ou não, de comemoração. A gente está falando da virada do ano, do final do ano, junta ali o Natal também, que muitas famílias comemoram. Então o que acontece? Para que haja uma certa liberdade para aqueles médios, para eles não ficarem presos no terreiro. Como assim, Patrick? Vamos lá. Muitos médios, chega nesse período, eles têm duas opções. Ou eles não vão viajar, ou eles não vão ficar com a família, porque eles vão ficar focados no terreiro ali, realizando os seus trabalhos. Tá bom? Então ele tem essas duas escolhas e sim, ele pode ficar dividido. Então, para que pudesse haver um consenso maior ali, para que esses médios pudessem sim viajar, ter ali a sua liberdade, a sua vida, né, social ou particular, então muitos terreiros optaram nesse período de festa, que muitos vão optar por viajar, por fazer isso, para viver a sua vida ali particular. Então a gente vai fechar os terreiros e você como médio
não vai ficar preso ao terreiro, consequentemente tendo essa liberdade para poder ir aonde for necessário, sem esta obrigatoriedade de estar dentro de um terreiro. Pronto, quando a gente está falando isso, a gente está falando da questão da presença. Deu para você compreender que não existe um fundamento espiritual, não existe um fundamento religioso quando os terreiros fecham. Inclusive, existem muitos terreiros que não fecham as portas neste período. Sim, existem diversos terreiros que não fecham as portas. Por quê? Porque isso não faz parte de fundamento religioso, nem de fundamento espiritual. Isso é uma questão de opção de cada terreiro, na qual vai facilitar algumas coisas terrenas, como por exemplo a diversão dos médios, ou às vezes vai facilitar ali uma reforma. Então isso não tem nada a ver com o fundamento religioso e nem espiritual. Mas agora você já sabe que os terreiros os terreiros se fecham ou entram em recesso nesse período, que é simplesmente por coisas terrenas e que não tem nada a ver com o espiritual. Para de ficar, primeiro, inventando fundamento que não existe, e toma cuidado para você não ficar escutando balela aí. Compreenda uma coisa: espiritualidade não tira recesso, tá? Por isso que não existe fundamento espiritual nesse sentido. Espiritualidade não tira folga, ela trabalha o tempo todo. Então não existe essa coisa de recesso espiritual. Isso não existe. A espiritualidade, ela está sempre trabalhando. A espiritualidade está sempre em movimento. Compreendeu? Deixa nos comentários se o seu terreiro fecha as portas aí para o final do ano. O terreiro no qual, ali a gente leva, sim, a gente fecha as portas. E não é por conta do espiritual, e sim por conta desses fatores que eu citei aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar nos comentários a sua opinião. E se você tiver alguma dúvida sobre qualquer tema, também deixa aqui nos comentários. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.